Oi, gente, tudo bem? Nossa, a gente ficou tão feliz, mas tão feliz com a repercussão do primeiro vídeo da gente contando sobre a nossa história com a adoção e por que a gente escolheu a adoção. Vocês não têm noção como nós ficamos felizes. Que bom, porque é uma forma de ajudar as pessoas que ainda não conhecem como o processo funciona. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa habilitação, que foi o processo anterior ao processo de adoção. Então a gente vai explicar para vocês tudinho como que a gente fez, para que vocês conheçam também essa parte da nossa história e possam também dar prosseguimento à história de vocês. Mas antes da gente começar, aproveita e já se inscreve no canal, dá um joinha aí no nosso vídeo, que aí você ajuda também a outras pessoas a conhecerem o processo de adoção, como ele funciona e quem sabe também, né, se animar, gente. A adoção, ela é de Deus. Você pode ter certeza disso. E formar a família através da adoção também é milagre. Milagre não é só gerar. Milagre também é formar a sua família através da adoção. Eu queria apenas fazer uma observação. Eu recebi algumas mensagens de pessoas perguntando, mas por que não a FIV, a fertilização in vitro? Meu marido e eu temos uma política, é algo muito particular nosso, que a gente só faz qualquer coisa que seja, se a gente tiver paz no coração. Então, o único motivo pelo qual a gente não quis levar a FIV à frente foi porque a gente não teve paz. E é só por causa disso. A gente não critica nenhum casal que tenha feito, a gente não é contra qualquer casal que tenha feito. Apenas pra gente não era a FIV, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma colinha aqui para não me perder nas datas, para poder explicar para vocês terem noção também do tempo que leva, tá? A gente então deu entrada na habilitação no ano de 2017. E como que aconteceu isso? A gente levou toda a documentação que o fórum nos exigiu, que são os documentos pessoais nosso. A única observação aqui para o fórum em São Paulo, onde a gente fez o nosso processo, é que a nossa certidão de casamento, ela não pode ter mais de 90 dias de expedição. Então a gente teve que ir ao Rio de Janeiro, porque o cartório que nós nos casamos havia fechado. A gente teve que ir ao Rio de Janeiro para pedir uma emissão de uma nova certidão, para que a gente pudesse comprovar no fórum o que eles estavam nos pedindo. Então nós levamos documentos pessoais, a nossa certidão de casamento com data de até 90 dias, levamos também comprovante de residência, atestado de sanidade física e mental dos dois, não pode ser só de um ou de outro, tem que ser dos dois. Levamos também comprovante de renda e fotos da nossa casa, fotos de onde a gente reside. Uns dias depois, nós recebemos por e-mail o número do nosso processo, que seria o número que a gente poderia consultar através da internet, e tem também uma senha. Então, através da internet, a gente poderia ter acesso ao processo qualquer hora do dia. Então, a gente ia ficar sabendo do andamento do nosso processo. As nossas entrevistas foram agendadas para outubro. E aí eu vou dizer para você o que aconteceu. A gente passa por uma entrevista com a assistente social e com a psicóloga. Só que, enquanto a gente deu entrada e o nosso processo ia acontecendo, a gente conversava em casa sobre a idade das crianças, a quantidade de filhos que a gente queria, para a gente poder preencher o perfil que eles pedem que a gente preencha para dar entrada nessa documentação. Só que aí, de novo, a gente não teve paz e não entramos em concordância. Então, o que nós fizemos? Nós demos uma pausa no nosso processo. A gente pediu para que ele fosse pausado, interrompido, para que nós, como casal, tivéssemos tempo de entrarmos em acordo. Porque não adiantava eu querer, até 3 filhos, que era o que eu queria no começo, e meu marido queria 2 filhos, eu queria até 4 anos, ele queria até 2 anos, a gente não estava em concordância. Então não ia dar certo. Mas lá na frente você vai entender que até nessa discordância nossa, era Deus que estava conduzindo. Porque se não fosse isso tudo, a gente não teria encontrado os nossos filhos no tempo que a gente encontrou. Então, em outubro, a gente pediu essa pausa e voltamos a conversar.
Por que a gente pediu essa pausa? Porque, como eu disse para vocês, a nossa entrevista já estava marcada para outubro, tanto com a assistente social como com a psicóloga. Como que a gente ia ser entrevistado se a gente não estava em acordo com a idade e com a quantidade de filhos que a gente queria? Então, para não passar esse papelão com a assistente social e com a psicóloga, nós demos essa pausa. Entramos em acordo, conversamos, entramos em acordo e em dezembro de 2017 nós fizemos um documento de próprio punho e pedimos a reabertura do nosso processo para que ele pudesse voltar a andar. E aí, paulatinamente, com o processo correndo, eu abri um perfil na rede social, no Instagram, que eu não tenho mais esse perfil, que era para eu conversar com mulheres que estavam tentando, porque por 12 anos eu fui tentante, e também com pessoas que tinham o mesmo perfil de adoção que a gente. Então a gente adaptou esse perfil no Instagram, que não existe mais, e eu conheci muita gente, conversei com muita gente online para saber, trocar experiências. Porque a adoção, gente, é algo que você tem que ter muita certeza para fazer. Porque como que você vai adotar uma criança que já está passando, por um processo de vida tão triste, que já passou pela destituição, que está morando num abrigo agora? Como que você vai adotar uma criança se você não tem certeza daquilo? Ou se você não soube de histórias e de experiências que as pessoas viveram? Então, voltando aqui para esse perfil que a gente tinha nas redes sociais, no Instagram, eu comecei a conversar com muita gente, com gente que já tinha adotado, com gente que estava também passando pela habilitação, que ainda não era habilitado, mas estava esperando ocorrer, todos os trâmites legais. Então eu conheci muita gente legal que me deu muita força, eu também transmiti muita força para essas pessoas, e isso foi muito importante para mim. E aí, voltando para o nosso processo, depois que nós reabrimos, as nossas entrevistas foram reagendadas para abril do ano de 2018. E aí nós passamos pela entrevista, fizeram inúmeras perguntas para a gente foi entrevistado junto, a gente foi entrevistado separado, eu e meu esposo. Perguntaram para a gente de coisas sobre a nossa infância, adolescência, relacionamento com os nossos pais, como nós nos conhecemos e por que nós chegamos à conclusão de que a gente queria realmente adotar. E aí perguntaram para a gente também o nosso perfil de adoção. O que é o perfil de adoção? Quantos filhos você quer adotar? Qual a idade dos filhos que você quer adotar? Você tem preferência por sexo? Você tem preferência se a criança pode ter alguma doença tratável ou não tratável? Isso tudo você tem que preencher. Você joga limpo desde o começo, joga limpo e fala a verdade desde o começo. Então nós passamos para aquele processo de entrevistas. Depois nós fomos visitados na nossa casa, a assistente social veio na nossa casa. Não foi preciso que meu marido estivesse presente no dia, eu podia estar sozinha, então eu recebi assistente social. Ela conheceu todos os cômodos da casa, perguntou em qual quarto a gente pretendia receber a criança. Não tinha nada arrumado, não tinha quarto arrumado, não tinha nada. Eu tinha lá o quarto que eu tinha preparado para receber a criança, mas eu não tinha nada arrumado, não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. E você não precisa fazer nada também, viu, gente? Tem que esperar mais um pouquinho. E depois dessa visita, passou-se mais algum tempo. No dia 28 de junho de 2018, estava lá, que a gente finalmente estava habilitado. E finalmente a gente estava grávido do coração. E como eu fiquei feliz de dar essa notícia, de falar para as pessoas que finalmente a gente estava inserido no CNA e que finalmente a gente já poderia começar, a esperar aquela tão sonhada ligação do fórum, que é o pessoal olhar o seu perfil, casar o seu perfil com alguma criança que está lá esperando a adoção e te chamar para fazer a entrevista. Só que lembra que eu falei para você que eu tinha aquele perfil no Instagram? Pois então, no dia que eu soube que a gente estava habilitado, eu também soube e fiz pesquisas que é legal, que é certo, que não tem problema, as buscas ativas. O que é a busca ativa?
Geralmente pais que querem grupos de irmãos, que era o nosso caso. Deixa eu só fazer uma observação. O nosso perfil eram de até 3 crianças arrebentando, estourando, explodindo. Na verdade, a gente queria 2, mas nós colocamos até 3 crianças porque é normal que grupos de irmãos entrem para adoção. E o que os fóruns tentam fazer? Eles tentam fazer com que os grupos de irmãos sejam adotados em conjunto, para não separar somente aquela família que eles conhecem, que são os irmãos. Então nós colocamos que a gente aceitava grupos de irmãos, o nosso sexo era indiferente, podia ser menino ou menina, a raça era indiferente também. Nós fizemos apenas uma restrição em relação a doenças não tratáveis, porque realmente eu não poderia parar de trabalhar, ainda mais se viessem grupos de irmãos. Então, se viesse uma criança com uma doença não tratável, eu teria que ficar em casa para cuidar dessa criança. O que é uma doença não tratável? É uma paralisia cerebral, qualquer doença que não tenha cura provável. Então, qualquer criança que tenha uma doença ou alguma limitação entra como essa doença não tratável, algo que não tem, aos olhos humanos, solução. Cada um, gente, quando preenche o perfil de adoção, tem que ser muito sincero para ver aquilo que cabe para ele. O que cabia para mim e para o meu esposo naquele momento que a gente preencheu o nosso perfil de adoção? Eram até 3 irmãos, poderiam ser gêmeos, e a idade que a gente entrou em acordo naquele primeiro momento foi de crianças até 4 anos. Porque a gente tinha muito, mas muito medo de adotar uma criança mais velha e não saber lidar com a demanda dela. Mas aí, como eu disse para vocês, eu tinha esse perfil no Instagram. E eu conheci uma moça muito bacana que tinha um perfil parecido com o meu e do meu esposo. Ai, gente, só uma observação, viu? Eu não sou viúva de marido vivo, não, viu? É que meu marido tá ali atrás, ó, me filmando e vigiando aqui todos os meus passos para ver se eu não vou falar nenhuma besteira, nem falar nenhuma data errada, igual eu errei no primeiro vídeo o ano do nosso casamento, né? Só Jesus na causa. Mas aí, voltando ao perfil que eu tinha no Instagram, eu conheci essa moça muito bacana e que tinha um perfil muito parecido com o meu. Então ela falou assim comigo: Dani, um assistente social de um fórum, de uma cidade agora que eu não me recordo, no interior de São Paulo, entrou em contato comigo e me disse que tem um perfil de um grupo de 3 irmãos que cabe no meu perfil. Então ela falou comigo: o perfil é muito parecido com você, eu vou te mandar o telefone dele, você entra em contato e fala: olha, foi a fulana de tal que falou para eu te procurar porque eu já estou habilitada e o meu perfil é de até 3 crianças. Só que essa parte eu vou contar para vocês no próximo vídeo, que foi como? Quando a gente conheceu o nosso anjo, que apresentou os nossos filhos pra gente, que contou a primeira vez a história dos nossos filhos, que fez com que a gente abrisse os olhos para a adoção de uma forma que a gente não tinha percebido ainda. E sabia que esse anjo foi morar no céu 2 meses depois que apresentou os nossos filhos pra gente? Eu não tive tempo de conhecer ele, mas ele faz parte da nossa história. E ele fez com que a gente conhecesse a história dos nossos filhos, se apaixonasse por eles e fosse buscar nossas 4 crianças e com idade de 3, 7, 9 e 11 anos, que foi a idade que os nossos quadrigêmeos chegaram pra gente. Mas aí você vai ter que assistir o próximo vídeo para ver a continuidade da nossa história. E olha, se você acha que o seu perfil de adoção já tá aí certinho, limitado, quadradinho, ó, só quero isso, eu vou provar para você que a adoção tardia e de grupos de irmãos é algo sobrenatural, e sobrenatural em todos os sentidos. Você pode estar vendo aí pelo meu rosto, pelo meu semblante, como eu estou feliz. Tô surtada também, viu, gente? Que quarentena com 4 meninos falando mãe o dia inteiro. E ó, vou dizer outra coisa para vocês. Por os 12 anos que eu desejei ter filho, eu sou chamada de mãe 14 horas por dia, o dia inteiro. Tô morta, mas tô feliz, viu? Com as minhas crianças aqui em casa.
Então assista o próximo vídeo que eu vou contar para vocês como a gente encontrou os nossos 4 filhos de idades improváveis, que era uma idade que a gente não tinha no nosso perfil, mas que Deus casou as nossas histórias para que a gente se encontrasse e hoje formasse a nossa família, uma família tão feliz e uma família completa com os nossos filhos. Um grande beijo para todos vocês, fiquem com a gente.